Então a proposta que foi nos confiado hoje foi falar um pouquinho sobre as ferramentas estelares nas casas espirituais, tá? Essas ferramentas elas têm cada vez mais estado em evidência nas casas kardecistas, nos católicos, evangélicos, enfim. Todos os seres humanos de todo o planeta vêm sendo convidados para experienciar essas ferramentas estelares. São ferramentas mais rápidas, são processos curativos mais rápidos, mas ao mesmo tempo exige também uma participação da pessoa que está se propondo ao tratamento. A figura do guru cada vez mais está em decadência. Não existe mais espaço para o guru nessa era, principalmente a partir de hoje, data limite de Chico Xavier. Não há mais espaço para guru. Não estou dizendo que não vão existir mais sacerdotes, mas o guru, a figura daquela pessoa que você confia tudo na sua vida, naquela pessoa, mestre, wala, aquelas questões todas, né? Não tem mais espaço diante da alta inteligência cósmica, da nossa reintegração, a nossa família cósmica. Não existe mais esse espaço. Eles pedem imediatamente que retornemos aos nossos lugares, que firmemos os nossos lugares, porque assim nós somos tão quanto capazes de alcançar nós mesmos. O corpo precisa imediatamente se encontrar com o espírito. Não temos mais tempo de ficarmos nos iludindo com tantas outras coisas de devaneios aqui do planeta Terra. Precisamos imediatamente que o corpo alcance o espírito. E só alcançaremos se tornarmos, cada um de nós, educadores espirituais. Pai Damião, ele tem uma fala que eu acredito que seja bem oportuna nesse momento, que ele fala assim: cada um de vocês representa uma religião. Sejam você a sua religião. Então, com isso, com a queda dos gurus, as religiões elas são convidadas também a serem integrais, não mais separativistas. Não mais separativistas. Porque se o amor é a bandeira de todas as religiões, não há mais espaço para que alcancemos essa questão de que o meu caminho para alcançar a Deus seja melhor do que o seu. Não há mais espaço. Principalmente, devemos vibrar ainda mais para que no inconsciente coletivo dos muçulmanos seja extraído a percepção de que algum dia os cristãos perseguiram os muçulmanos com as cruzadas durante vários anos, décadas, séculos. E durante muito tempo ficou e ainda está no inconsciente muçulmano essa perseguição agora também aos cristãos. Porque muito foi perseguido, tá? E agora existe uma retribuição da perseguição que os cristãos fizeram aos muçulmanos, e existe no inconsciente coletivo dos muçulmanos que eles agora também devem matar e perseguir o tão quanto as cruzadas fizeram com os muçulmanos, tá? Então isso daí é só uma pincelada inicial, porque tem um trecho de Clarice Lispector que ela fala assim: o amor, para ser alcançado, ele precisa brotar da distração. O amor verdadeiro, ele nasce da distração. Ninguém aqui sabe a fórmula mágica de alcançar o amor pleno, o amor incondicional. Alguém aqui sabe? Alguém sabe como é o amor incondicional? Personificando o amor incondicional? Ninguém sabe. O amor incondicional, ele nasce na distração, ou seja, quando você menos está esperando, mas ao mesmo tempo cumprindo o seu papel, o seu propósito de vida e o seu propósito divino, o amor ele vai sendo construído degrau por degrau, tijolo por tijolo, e quando você perceber, você alcançou a plenitude do que significa amar. Porque a gente sabe que primeiro a gente se apaixona, para depois brotar o amor. Ninguém ama imediatamente quem quer que seja. Quer seja no relacionamento amoroso, de namoro, né? Ou de amizade, ou de quem quer que seja. Primeiro a gente se apaixona por aquela pessoa. Ah, eu gostei tanto daquela pessoa, tão legal. Os seres cósmicos, eles falam que
É como se nesse momento essas consciências superiores, elas insistissem aqui no planeta Terra conosco para ensinar novamente a gente a ser humano. Eu vou ensinar os seus valores de verdade. Por isso que a gente fala aqui o não julgamento, o respeito, o amor incondicional, a gratidão e tantos outros sentimentos que, se vocês forem olhar no YouTube, nas redes sociais, um monte de gente agora está falando. É uma cadeia de pessoas com várias técnicas, com soluções imediatas para que você tenha abundância na sua vida, seja co-criador da sua realidade, que você faça e aconteça um monte de coisa. Mas a gente nunca pode se distanciar de quem nós somos. Tudo isso pode ser uma provocação para que você entenda quem você está. Mas você nunca pode transformar ou deixar de lado a essência e ficar somente com a forma. Precisamos imediatamente prestar atenção na essência de tudo que a gente faz na nossa vida. Caso contrário, existirão abismos e aí a gente pode se perder de nós mesmos dentro da caminhada. Exigências do outro, porque a gente deve sempre lembrar que o outro só dá aquilo que tem. Então, se o outro não tem como dar pra gente. E as ferramentas estelares, elas não podem transformar isso em vocês. Elas podem ressignificar, colocando vocês para participarem também do tratamento, a reforma íntima imediata. Os seres cósmicos, eles falam que a reforma íntima é o ponto de partida para alcançar o início da caminhada. E aí a gente vai caminhando junto dessa jornada com essas ferramentas que exigem a nossa participação imediata por meio dessa reforma íntima. Não adianta a pessoa passar por uma mesa de conexão estelar, passar por um Theta Healing, passar por um barra de Axis, passar por frequências de brilho ou qualquer outra ferramenta trazida por seres cósmicos, sem a pessoa querer reformar intimamente os seus conceitos, palavras, atitudes, sem que a pessoa queira exatamente, porque às vezes a gente pede, mas às vezes a gente não acredita. Muitas vezes a gente pede cura, mas a gente não acredita que a cura é possível. A história tem registrado vários relatos de pessoas que estavam em estados terminais, fizeram frases afirmativas, fizeram conexões por meio de meditações e foram ressignificadas o campo celular. Mágica? Não. Ou seja, a realidade está aqui. Mas as ferramentas, elas servem como uma ponte dentro dos abismos que nós mesmos criamos muitas vezes dentro da gente. Mas elas não são varinhas de condão. Então eu inicio essa palestra com essa fala para a gente desmistificar o encantamento com as ferramentas estelares e de a gente saber que a gente também precisa fazer parte do tratamento. Caso contrário, não terá nenhum tipo de efeito. Essa frase, eu vou pedir para que vocês leiam e vejam como reverbera em termos de sentimento, atitude ou qualquer reação no corpo de vocês. Eu sou o mundo. Repita dentro de vocês. Eu sou o mundo. Eu sou o mundo. Veja como isso age dentro de você. Eu sou o mundo. Veja como você visualiza toda a frequência trazida por essa pequena frase. Eu sou o mundo. Eu sou o mundo. E aqui eu pergunto, quantos acreditam que são realmente o mundo? Quantos acreditam? Porque ser o mundo é efetivamente estar internalizado que o que acontece comigo aqui reverbera no Japão, reverbera em todo o sistema que eu estou manifestado em espírito, ou seja, em toda a Via Láctea. Eu sou o mundo significa dizer que eu estou no caminho da fluidez do meu espírito e que o meu corpo já alcançou o meu espírito. E que agora eu entendo perfeitamente o porquê de eu ter que cuidar do meu avatar, do meu corpo, para que o meu espírito cumpra o que efetivamente ele veio fazer. Para que eu entenda que muitas vezes eu quero coisas materiais de todas as ordens, e aí estão sentimentos, bens, quando na realidade o meu espírito está me impulsionando
a outras trajetórias, outros caminhos. Muitas pessoas nessa era vêm dando relatos de que receberam o chamado e transformaram a vida em um momento e aí em um período. Muitas pessoas vão para um isolamento em algumas cidades consideradas espirituais, aqui do Brasil principalmente. Muitas pessoas estão fazendo transição de carreira, não estão aguentando o 2 mais 2, 4 das carreiras, se isso não existe um propósito efetivo diante da coletividade. As pessoas estão fazendo a transição do seu próprio eu, buscando cada vez mais entender o que é acessar o inconsciente coletivo e o servir à coletividade. Gente, quanto mais a gente serve à coletividade, mais a gente tem. Mais a gente tem. Uma prova que eu posso dar para vocês é aqui, Água Jaruanda. Quem está conhecendo aqui pela primeira vez, aqui é uma prova de que quem mais se entrega, mais acontece. E aqui nós estamos diante dessa pergunta: quem acredita que realmente é o mundo? Será que você pode tudo isso mesmo que você acha? Será que você acredita em tudo aquilo que você pede? Mesmo para você? O dinamismo da família cósmica segue em falar que somos uno, de unicidade. Se somos uno efetivamente, eu entendo perfeitamente que o outro é uma manifestação perfeita do que eu estou também. E que toda a natureza está integrada em mim. Por isso que quando a pessoa está integrada em seu eu, sabendo que eu sou o mundo, eu não consigo mais ter gaiolas, não consigo mais ter pássaros em gaiolas. Porque na realidade sou eu aprisionado naquela gaiola. Muitas vezes pode ser o meu inconsciente que de algum momento ali está aprisionado em algo que eu preciso liberar. Quando eu liberto um pássaro, por favor, vão com calma, viu? Quem tiver vizinhos, tal, não vão saindo abrindo as gaiolas aí sem pedir licença, né? Mas quando eu coloco ali um pássaro dentro de uma gaiola, uma parte minha também está dentro daquela gaiola. Isso daí não é pieguismo, não é romantismo. Isso daí é fato, é realidade. Porque se eu sou o mundo, eu me integro com tudo que se manifesta aqui neste mundo. E a gente vai reverberando por todos os outros animais. Por todos os outros animais. E aí por isso que aqui foi falado que quanto mais a gente vai entendendo e alcançando a nossa alma, a gente não vai mais conseguindo comer o meu outro eu que está manifestado em animal. A gente não vai mais conseguindo. Não vai. Então o boi, eu não consigo mais entrar numa churrascaria e entender que aquelas carnes sangrentas todas colocadas aqui, não estou fazendo apologia, tá, gente? Estou dizendo o que é fato da quinta dimensão de consciência. Ou eu entendo que eu sou o mundo e estou integrado em tudo, ou ainda o meu corpo está buscando a minha alma. Então eu entendo que aquilo é parte de mim também que está sendo servida no banquete negligenciado ali a qualquer custo. A Amazônia, a cada ano, várias, dezenas, milhares de árvores são derrubadas para se transformar em pastos. O pulmão do planeta está doente. E será que eu aqui em Aracaju não tenho culpa ou parte nisso? Claro que tenho. Claro que tenho. Como é que eu posso ajudar a isso? Não fazendo parte dessas questões, porque quanto mais sobras tiverem, menos oferta vai ter que ter. Então essa é a lógica diante de uma dinâmica rápida, precisa. Nós estamos sendo cada dia mais envenenados. O leite que nós bebemos em caixinha, que é muito prático a gente pegar ali na caixinha, já não é mais leite. Cientificamente provado, eu só não coloquei aqui o site, mas depois eu coloco no grupo do WhatsApp do Águas, cientificamente provado, apenas 13% de leite está dentro da caixinha. 13 é assustador. 13. O que nós bebemos são substâncias altamente tóxicas.
conservantes e tantas outras substâncias dentro de uma pequena caixinha de 1 litro de leite. E aí depois a gente não sabe por que a gente está ficando com câncer. Porque pessoas, milhares, jovens, adultos, estão tendo câncer. Por conta também de algumas pequenas caixinhas de leite que a gente vai tomando. Tá? Então, nessas ferramentas estelares, provoca uma alteração, uma ressignificação de consciência para que a gente entenda que o vivenciar aqui no planeta precisa de uma qualidade. A gente precisa de uma qualidade para que o nosso espírito cumpra o que ele efetivamente decidiu vir aqui fazer. E somos todos uno, então estamos todos no mesmo barco. Então você mudando, você está mudando também o mundo. Porque você é o mundo. Então aqui não é para que a gente seja enjoado, nem proselitista, nem levantando bandeira. Porque quando a gente levanta uma bandeira, a gente tem que ter competência e saber exatamente o que está ali naquela bandeira. Caso contrário, a gente é um falsário. Cada um faz sua parte. Cada um faz sua parte. Isso significa eu sou o mundo. Se eu sou o mundo, eu faço a minha parte. Porque Madre Teresa de Calcutá, certa feita ela foi questionada, dizia assim: Madre, mas tanta gente, tantas doenças, tanto mal no mundo, como a senhora vai fazer aí algum bem? A senhora só tem alcance a esses pequenos enfermos, esses poucos enfermos. Ela disse: mas eu vou conseguir, porque eu sou um deserto e um grão de areia. Então ela disse o quê? Eu sou o mundo. Então se eu internalizo que eu sou um deserto e um grão de areia, eu sei que eu tudo posso. Tudo que eu quiser manifestar na minha vida, eu posso. E aí por terra cai todos os lamentos e reclamações. Ó vida, ó hora, ó azar, né? Então cai por terra todas as reclamações. Porque a família cósmica, ela pede: levante da cadeira, assuma seu protagonismo, pare de se esconder no papel de vítima. Será que é o único papel que você sabe fazer? Porque eles são bem taxativos, tá, gente? As mensagens são bem... Será que é o único papel que vocês sabem fazer? Levante da cadeira. Levante. Se você é o mundo, você manifesta atos de coragem e vida. E vida. Quem é esse eu que precisa se desenvolver? A gente fala: eu sou o eu superior, tal. Quem é esse eu? Será que os robôs, eles têm um eu? Será que se eu colocar uma programação de sentimentos, de algum tipo de memória ali nos robôs, eles conseguirão alcançar o que eu, ser humano, em estrutura, consigo alcançar? Não. Porque o que me diferencia como ser humano de todo o sistema tecnológico, robôs, eu digo robô porque poderia ter algum protótipo bem similar ao ser humano, são as emoções. Porque os robôs, a tecnologia não transmite emoções. O único ser no planeta Terra que transmite emoção é o ser humano, a única espécie. Aí vocês podem dizer: mas meu cachorrinho, quando eu chego em casa, ele balança tanto o rabo, Emoções. Você pode se emocionar, daqui a pouco você tem uma fúria, tem uma raiva, tem um sentimento de paz interior. Isso o cachorrinho não vai ter, porque ele é em linha retilínea. Ele é amor incondicional puro. Nós sim, vivemos sobe, desce. Raiva, amor. Felicidade, tristeza. E assim a gente vai. Então o que nos diferencia e o que nos torna únicos dentro desse planeta são as emoções. Preciso ter clareza do que preciso fazer. Se estamos confusos, só causamos mais problemas no planeta. Então precisamos assumir o nosso papel de protagonismo. Eu estou falando toda essa historinha para a gente chegar nas ferramentas, porque as ferramentas provocam tudo isso, tá? Então se eu ainda fico na incerteza
Se nada do que eu estou falando aqui ainda fica claro para vocês, as ferramentas elas podem ajudar, mas você também precisa fazer parte. Nós somos o mundo, mas não podemos controlar o mundo. Por isso que eu falei, quando Patrícia ela decide ressignificar a história dela, a vida dela, acolhendo e honrando todas as páginas da história dela passada, não me interessa, Patrícia, o que você fez ou deixou de fazer. Não me interessa se você foi vítima ou vilã, porque para a família cósmica não existem esses dois personagens. Vítima e vilão não há para a família cósmica. Existe apenas o ser na sua integralidade. E é isso que eu enxergo em você. Então, não podemos controlar o mundo. Então, Patrícia não tem nenhum direito nem competência para ela, sendo o mundo, ela sair propagando e fazendo proselitismo, aí arrebanhando pessoas. Afinal, o que nos move não é uma causa, mas um propósito. Eu estou aqui em pé, dialogando com vocês brevemente, não por uma causa, não por uma bandeira, mas eu estou cumprindo o meu propósito. Estar aqui, eu estou no meu estado tranquilo de felicidade, de paz interior. Eu estou cumprindo o meu propósito. Ah, vamos levantar a bandeira do bem, o mundo precisa de pessoas melhores. Não, eu estou aqui pelo meu propósito. Como você sabe que o eu é real? Que forma tem esse eu que é tratado nas ferramentas estelares? Que é tratado nas ferramentas estelares? Que eu é esse? Que tipo? Porque nós, seres humanos, precisamos classificar e dar forma. Precisamos de nome e forma para entender tudo que é manifestado na nossa vida. Mas quando eu digo que esse eu está em patamar superior, em instâncias vibratórias, em fontes de consciência bem mais do que a minha, pode ficar não tão tangível tudo isso. Guardem isso aí no bolso, como disse o Pai Damião. A parapsicologia tem essa possibilidade da experiência interna e a física quântica prova que duas pessoas fazem imagens simultâneas, que é o princípio da não localidade da física quântica. Como é que Valéria, tratada por meio de uma ferramenta estelar aqui no Agojaruanda, agora, todos vocês estão sendo tratados, porque aqui, a partir do momento que a gente estabelece um encontro como esse, existe uma plataforma energética e espiritual que nos mantém até o término do evento. Então, como é que Valéria está aqui e alguém da família dela está recebendo tudo o que é manifestado aqui? E quando ela sai daqui, ela recebe mensagens de pessoas que ela mentalizou, que ela colocou aqui no propósito. Quando a gente diz assim, fecha o olho, coloque aquela pessoa que está precisando de alguma cura, e aí depois você vai olhar no seu WhatsApp e pá, tá ali. Então a gente entende que eu sou o mundo. Eu sou o mundo. Eu vibro e tudo que eu manifesto se concretiza, se realiza. O problema é de que muitas vezes a gente não acredita que a gente é o mundo. A gente se acha muito pequeno. Certa feita a gente teve aqui a presença espiritual de Irmã Dulce. É tanto que essa primeira sala daqui do Hospital Espiritual se chama Irmã Dulce. E aí a gente ficou surpreso diante das percepções que algumas pessoas tiveram do espírito de Irmã Dulce. E aí imediatamente a gente se acha o quê? Tão pequeno. Quem somos nós diante dessa pequenez, diante de todos os nossos equívocos existenciais, de recepcionar um espírito de alto calibre como esse, energético? Mas aí a gente entende que eu sou o mundo. E se eu sou o mundo, eu posso ter contato com tudo que há manifestado dentro da minha inteireza. Podemos viver com a forma de consciência de ser o mundo, criando uma onda de mudanças. Por isso, Patrícia, ela muda, ela ressignifica, ela decide passar a página e escrever uma nova história, honrando, agradecendo a tudo que foi,
Mas para que algo se manifeste ainda mais na sua vida, você precisa passar a página. E aí automaticamente as células de Patrícia, elas vibram de uma forma diferente. E as pessoas que Patrícia começa a atrair para a vida dela vão ser pessoas um pouco diferenciadas de um status anterior que ela vibrava. E aí outras coisas de oportunidades e manifestações vão acontecendo porque o padrão vibratório, por meio de ondas, somos energia. Somos energia. Se entendemos isso, que nós somos energia, fica fácil entender isso. Eu sou o mundo, imediatamente eu começo a vibrar de uma maneira diferente. E se os iguais atraem os iguais, consequentemente, na minha vida vai ser mais fluido, porque as portas sempre estarão abertas. E eu nunca mais terei aquelas reclamações de ó vida. Né? Porque as minhas células, elas vibram. Quem chega próximo de mim... Seu nome, desculpe. Simone. Ah, Simone, toda vez que você chega aqui na sala, parece que um raio de luz entrou aqui. As pessoas ficam alegres com a sua presença. Uma onda de mudanças. O seu trabalho pode ser o local mais difícil. Mas se você é o mundo, por que não você se tornar um farol? Por que não? Imagine você é um farol que ilumina depois outro farol e naquele ambiente de trabalho vários vão sendo manifestados. É mais fácil dessa forma do que ó vida, ó sofrimento, né? Não seria mais fácil? Seria. Mas isso daí às vezes precisa de um start. Às vezes sozinho a pessoa não consegue, por isso que vem as ferramentas estelares. Para provocar, dizer Luiz Carlos, Antônio Carlos, por meio desse toque aí na sua testa, você vai reverberar a transformação, mas 50% vai depender de você. Se você abrir a sua porta, você se manifesta, de você ser o mundo. E aí o Divino Aterramento, que é essa ferramenta que a gente faz, imersões, recentemente a gente foi para Alto Paraíso, e a gente faz aqui no Águas também, uma imersão de 2 dias. E aí ele coloca, esses seres cósmicos que materializaram essa técnica, colocam 7 dias de transformação. No primeiro dia eles pedem que a gente só fale a verdade. Será que a gente consegue? Consegue. Tem algumas pessoas que fizeram esse exercício e conseguiram. Mas aí, o start disso tudo é o quê? Da gente perceber que a gente tem dificuldade de falar a verdade. Porque às vezes vai ser naquele dia que Vitória vai ser bombardeada de um monte de gente que ela não quer magoar, porque ela quer ser a boazinha da história, né? Ah, eu não tenho inimigos. Ah, todo mundo gosta de mim. Corra quilômetros dessa pessoa que fala isso. Todo mundo é meu amigo. Todo mundo me adora. Ah, no meu trabalho são 400 funcionários. Todos os 400 funcionários me adoram. Mentira. Você não consegue agradar todo mundo. Óbvio que tem pessoas que não vibram tão positivamente por você. E parece que vai ser justamente naquele dia que você vai ter que falar a verdade. Não vale se esconder, desligar o celular, se trancar em casa, no apartamento. Não vale. Tem que se lançar para o mundo, deixar fluir. E lembrar que naquele dia, naquelas 24 horas, ainda bem que a gente tem 8 horas de sono, né? Já dá um abatimento. Não são tão 24 horas, né? E aí a gente só pode falar a verdade. No segundo dia, eles provocam ainda. No primeiro você passou, né? Porque isso tudo daqui é cumulativo. Ou seja, se você cair no segundo, você volta para o primeiro. Zera tudo e volta. No segundo dia, não julgar. Então vai ser justamente naquele dia que uma criança vai estar na calçada, próximo da rua, ali os carros passando, vai ser, ó que mãe irresponsável. Como é que deixa um filho assim, hein, solto? Julgou, zerou, vai lá para o primeiro dia. E isso é para que a gente alcance a consciência de 5ª dimensão, tá, gente?
Passando pelo não julgamento, ou seja, você não julgou, a gente vai para o dia de somente agradecer. Então é aquele dia que você está com muita pressa, já está atrasado para o trabalho, e aí todos os semáforos vermelhos. Assim, ô glória, né? Que bênção esses semáforos vermelhos, né? Acredito que o universo queira me mostrar algo, né? Às vezes não é para eu chegar naquela hora, mesmo já atrasado, né? Seria ótimo que tivesse aberto, mas não está. A gente agradece, né? Obrigado pelo atraso, né? E a gente agradece porque às vezes quando a gente chega no trabalho vai dizer assim, você não sabe o que aconteceu. Acabaram de acontecer algumas coisas aqui e você teve um livramento. Às vezes o pneu do nosso carro está furado e a gente xinga todas as gerações nossas e de quem possa que esteja presente, né? Mas a gente não entende que a vida exige solução. Outro dia doar pelo menos 1 hora em prol do outro. Naquele dia que aquele colega chato vai assim, Antônio Carlos, eu preciso desabafar com você. Aí você vai dizer o quê? Olha, você tem 1 hora. Você tem 1 hora. Porque é o trato, né? 1 hora. Aqui não está escrito 1h10. É 1 hora. E aí você vai dizer, olha, tudo bem, você tem 1 hora, né? Você tem 1 hora. No outro dia, produzir algo a ser publicado a fim de provocar uma reflexão. Então, Vitória, ela pode colocar nas redes sociais dela um texto, uma reflexão nascida por meio de um pensamento que ela teve. Ou ela estava lendo um livro e ela pode colocar ali o trecho do livro, citar, enfim. Outro para fazer um dia de limpeza espiritual e corpórea com alimentos somente vegetais. Então só frutas e legumes. Você só pode comer frutas e legumes. Veja que vai aliviando, né? O mais difícil vai lá na frente e depois só frutas e legumes. É como se fosse um detox, tá? No 7º dia, espero que vocês não se percam no 7º dia, porque senão vai ter que voltar lá para o primeiro. Empreender uma prática meditativa espiritual. Olha que tranquilidade, né? 5, 10 minutos ali você fazer uma prática meditativa ou espiritual, fazer uma oração, né? Algo em benefício da coletividade, do inconsciente coletivo. Você pode continuar sem nunca encontrar o fim. Isso te assusta ou te conforta? Essa afirmação. Você pode continuar sem nunca encontrar o fim dentro dessa jornada. Isso te conforta ou te assusta? Então essa afirmação é real, gente. Lamento para quem está assustado e ao mesmo tempo digo que é possível vivenciar essa incerteza, porque nada é estático. Embora estejamos vivenciando uma sociedade líquida, vários filósofos hoje utilizam essa expressão. A sociedade está líquida. Tudo se transforma de uma maneira muito rápida. As relações familiares não estão mais com base, estão líquidas. E tantas outras coisas da amizade, o amor. Com todo respeito aos aplicativos, né? Com todo respeito aos aplicativos, mas o amor muitas vezes está sendo tratado de uma maneira muito drive-thru, né? Drive-thru. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com a liquidez que a gente está dando na nossa vida, a praticidade na nossa vida. Nós mentimos e com isso frustramos nossa intuição e nossa racionalidade. A mentira, ela é a nossa grande inimiga. Porque muitas vezes a gente não quer magoar. A Alice às vezes não quer magoar ali aquela pessoa que ela gosta bastante. Ah, vocês mulheres é que tem muito isso. E aí, como é que eu tô? É uma pergunta um pouco delicada. É delicado. Porque a gente não sabe se a pessoa está querendo, se as mulheres querem, vocês mulheres querem a verdade ou um elogio, ou que não diga nada, ou que você finja demência, ou um desmaio, ou alguma coisa. Então a mentira é uma grande armadilha nossa. É uma pegadinha que colocaram aqui no planeta Terra. Se vou botar aqui uma pegadinha, além do dinheiro, da comida, tá? E do sexo, eu vou colocar aqui uma pegadinha também que é a mentira.
E a mentira ela precisa ser acolhida, enxergada e exercitado o não mentir, ou seja, o falar a verdade. Porque às vezes é muito mais fácil a gente falar a verdade do que mentir. Mas às vezes as pessoas se acostumam a mentir e começam a acreditar na mentira. Aí embolou tudo, né? E as ferramentas estelares, que é o nosso tema principal, vêm para justamente provocar a você a essa ressignificação. A fonte dos seres humanos está na consciência, no transcendente e no imanente. A nossa consciência está aqui, ó. A fonte da nossa consciência está no transcendente, ou seja, na integração de tudo que há manifestado na natureza, e no imanente, que é tudo que a gente não tem esse controle da percepção, e de que simplesmente a gente diz assim, deixa fluir, siga o fluxo, confie, não desista de você, siga o fluxo. Então a nossa fonte da consciência está nessas duas palavrinhas, tá? A fonte da felicidade é reconhecer, acolher e tornar inteiro em nós o mundo transcendente. É como eu falei lá no início. Se eu entendo que o que está dentro da gaiola também faz parte de mim, eu sou o mundo. Eu sou o mundo. Porque senão a gente vai ficar fazendo tratamentos e tratamentos. Eu estou falando tudo isso para que vocês entendam que se eu não mudo, ressignifico e me torno o mundo de forma inteira, eu vou ficar fazendo tratamentos energéticos, espirituais, físicos, eternamente. Porque a reforma íntima, eu não faço a minha parte. Aqui no escala, só para que vocês entendam como é que a gente alcança o que é a consciência, eu coloquei aqui, ó, partículas elementares e interações se transformaram em átomos, os átomos em moléculas, moléculas em células, as células se transformaram no nosso cérebro, que servem como um catalisador, como se fosse uma antena, para alcançarmos a consciência. Então a consciência está em patamar máximo. E ali, através da consciência, a gente alcança a fonte criadora, tantas outras consciências que há manifestada em todo o universo. Mas nascemos fisicamente de partículas em interação, nos transformamos em átomos, os átomos aí em moléculas, moléculas em células, e as células formaram nosso cérebro, que por meio da nossa glândula pineal há uma participação de como se uma antena fosse, para depois alcançarmos a nossa consciência. Por isso que Pai Damião fala, quando o corpo alcança a alma, você está na sua plenitude. Você está dentro do seu propósito. Quando o corpo alcança a alma. Quando o racional do cérebro interage com o campo energético e espiritual que há mais manifestado, que é a consciência, aí você alcançou o seu propósito. E aqui eu coloquei essas ondinhas, o cérebro, e dentro do nosso cérebro, o que é que funciona? Percepção e memória. Então tudo isso que eu estou falando para vocês está no campo da percepção. Vocês estão percebendo o que eu estou falando, tá? Quem estiver aberto efetivamente a essa ressignificação, vai guardar na memória. Ou seja, não vai descartar. Por quê? Entre a percepção e a memória, existe... Lembra da mentira? Junto com a mentira existe o auto-boicote. A gente pode descartar aquilo que ainda vai mexer demais com a gente. Ah, ainda não estou preparado para isso. Como? Você não está preparado para ser você mesmo, né? Então, no nosso cérebro, ele é muito bem arquitetado e projetado. A gente primeiramente tem a percepção. Então a gente percebe as provocações. Então, percepção e a memória é aquilo que você acredita e consegue agora manifestar na sua vida. É um exercício. Um cidadão que quer ganhar aquele campeonato de fisiculturismo, ele começa magrinho, mas precisa ter disciplina e determinação diante da percepção que ele teve, é a meta. Eu quero alcançar o campeonato. Então ele vai se exercitar dia a dia até alcançar o campeonato e ali a medalha de ouro que ele almeja. Algumas ações das ferramentas estelares. Campos físico, mental, energético, espiritual e emocional, tá? Auxílio no cumprimento do propósito. Veja quantos benefícios há dentro das ferramentas que esses seres da nossa família cósmica traz pra gente, tá?
reprogramação celular, calibragem da consciência em seus desdobramentos, quebra e limpeza de padrões negativos, pactos, contratos, maldições, magias. Às vezes Patrícia, em alguma vida passada, ela fez um pacto de pobreza muito forte. E por conta desse pacto de pobreza, tudo que Patrícia faz agora, o status, né, da alma dela estando Patrícia, tudo que ela faz não dá certo. Ela abre uma empresa, quebra. Ela tem o trabalho ali, tudo que ela ganha ela gasta e ainda gera mais dívida. Porque lá ela fez um pacto de pobreza. Na constelação familiar, entende que é como se fosse um ancestral dela, uma bisavó, um avô tal. Mas, energeticamente falando, no campo ufológico, esses seres entendem que o bisavô, a bisavó, quem fez esse pacto é Patrícia. Porque Patrícia, eu sou o mundo. Então tudo que há manifestado de ancestralidade atrás de mim, também sou eu. Compreendem a profundidade e a clareza disso? Então, as ferramentas, elas têm alguns desses deveres e alcances, desde que o indivíduo ou a indivídua esteja aberto, tá? E então agradeço a todos vocês